Como vocês viram aqui no título desse vídeo, não tem boas notícias desde o último vídeo que eu lancei aqui no canal falando sobre uma possível guerra na Ucrânia. Dia 15 de fevereiro eu postei aqui no canal um vídeo sobre esse histórico, sobre o que está envolvido nesse conflito e que motivou a Rússia a não só ameaçar, mas chegar às vias de fato nessa guerra. No dia 24 de fevereiro foi quando realmente iniciaram os ataques armados contra a Ucrânia. E mesmo eu não sendo nenhum especialista, lá no outro vídeo muitas das suposições que eu falei aconteceram exatamente nas semanas seguintes. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá, eu vou deixar num card aqui em cima, tá? Mas depois você volta para cá, que nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral do que rolou desde a invasão a diversos territórios ucranianos, impactos no mundo e, claro, aqui no nosso Brasilzão. Os ataques com bombas e o avanço militar começaram pouco depois de alguns minutos de um pronunciamento que o presidente russo, Vladimir Putin, fez na televisão russa. E nele ele afirma que não ia tolerar ameaças ucranianas. Mano, que ameaça que a Ucrânia tem para fazer para a gigante russa? Mas enfim, é óbvio que isso já tinha toda uma estratégia pronta, porque na guerra avisar ou então ter permissão não faz sentido, porque o que conta para sair ganhando numa guerra é a surpresa e a imprevisibilidade. Já nesse primeiro dia houveram centenas de mortos, principalmente do lado ucraniano, já diversas cidades estavam sob ataque. E esses ataques já vieram por todos os lados, pelo céu, pela terra, pelo mar. O lado leste, sudeste e o nordeste, principalmente lá do país ucraniano, foram o foco da entrada da Rússia, sendo a região de Donbás, ao leste da Ucrânia, principalmente nas cidades de Donetsk e Luhansk. Mais para o sul um pouco, ali na região da Crimeia, também foi uma porta de entrada, e a Crimeia foi uma região que a Rússia invadiu há alguns anos, e ela serviu também de ponte para a Rússia conseguir chegar mais rápido na região sul da Ucrânia. E mais ao norte lá do país, além de toda a fronteira gigante que tem com a Rússia, um forte aliado de Putin é a Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia e permitiu através dela a entrada das tropas russas. Nos primeiros dias de conflito já tiveram muitos mísseis sendo lançados por parte da Rússia contra a Ucrânia. E claro, houve a destruição de diversas áreas civilizadas e até mesmo prédios residenciais e governamentais foram seriamente atingidos. Teve obviamente muitas pessoas que se refugiaram e que continuam saindo da Ucrânia, buscando um pouco mais de segurança, principalmente em países vizinhos. E fontes já afirmam que até agora tem um número de cerca de 2,5 milhões de pessoas que já saíram. E esse número já é mais do que a população inteira da capital, Kiev. O marco nesses dias iniciais de ataque foi a destruição do maior Boeing existente no planeta. E ele era ucraniano, o Antonov 225, um exemplar único no mundo e tinha um apelido de Miria, que em português significa sonho. E de certo modo a destruição dele é como uma metáfora onde a Rússia estaria destruindo um dos sonhos ucranianos. Se você já está acompanhando o vídeo até aqui, antes que se esqueça, já deixa aquele like e também confere se você está inscrito aqui no canal. E já vê também o sininho para você não perder e não deixar de acompanhar novos conteúdos aqui do canal, certo? Como o mundo todo já sabe, guerra é sempre prejudicial para a maioria e não só para os envolvidos nela. E por conta disso estão tentando, por meio de diálogo, de todos os lados, resolver de uma forma que o combate armado não continue. Dia 28 agora de fevereiro e 3 de março, negociadores dos dois lados se reuniram para buscar um acordo que culminasse num cessar-fogo, pelo menos. Só que a única coisa que eles conseguiram definir foi a criação de corredores humanitários, que são o quê? Eles são locais que servem para as pessoas poderem transitar, ou seja, podem ir embora das regiões afetadas pelo combate e chegada também de suprimentos sem que sejam alvos de explosões e ataques. Mas infelizmente ocorreram sim ataques da Rússia, em algumas dessas regiões atingindo famílias, hospitais, foi um horror. Em resumo, ambos os lados não foram flexíveis em aceitar as condições, pois para ambos são absurdas. Veja só, o lado da Ucrânia, principalmente e de forma mais relevante, eles querem só o total cessar-fogo, enquanto a Rússia está pegando pesado. Eles, além de quererem que a cidade de Donetsk e Luhansk se tornem independentes, ou seja, países separados da Ucrânia, e lógico que vão sofrer total influência da Rússia, e também querem que a Crimeia, que eles invadiram, seja um território agora declarado como russo. Eles também querem que a Constituição ucraniana seja alterada, garantindo total neutralidade.
Isso nada mais é para impedir que a Ucrânia possa ingressar à OTAN. E se você quiser entender isso aí um pouquinho melhor, volta lá, vai lá naquele outro vídeo que eu postei aqui no canal que você vai entender que eu explico isso um pouco mais a fundo. Uma figura importante nessa guerra está sendo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que constantemente publica seu comprometimento com o povo ucraniano. Ele também pede muito o apoio de outros países para que eles ajudem, pelo menos com armamento e suprimentos. Essas atitudes estão sendo lidadas com bastante positividade a favor da Ucrânia. Existe o lado também que critica o posicionamento dele, porque ao invés dele bancar o herói, ele deveria ceder essas condições russas para assim proteger o seu povo de mais massacres. Especialistas já até disseram que a Rússia não esperava por uma força e uma resistência tão grande, inclusive considerando frustrados muitos dos ataques que a Rússia fez contra a Ucrânia. E a Ucrânia está pelo menos conseguindo parar ou impedir o avanço inimigo em algumas frentes de combate. Há alguns dias, o Zelensky também chegou a publicar um vídeo explicando que talvez pudesse ser as últimas imagens dele ainda vivo, porque ele estava percebendo um fortíssimo avanço inimigo na região que ele estava. Infelizmente, isso ainda não teve fim e ainda está deixando o presidente russo bem irritado, fazendo ameaças a diversos outros países próximos que estão dando apoio para a Ucrânia. E isso não é uma hipótese a ser descartada, tá? Tem muita gente acreditando que ele não quer parar os ataques só ali na Ucrânia. Tem sim intenções de atacar outros países, como a Polônia e a Lituânia, por exemplo. E se isso acontecer, meu amigo, aí é Zé do Caldo. Isso porque eles fazem parte da OTAN, e se atacar um, o restante do grupo vai atacar a Rússia de volta, e um desses países da OTAN, se você não sabe, é os Estados Unidos. E aí já viu, né? Terceira Guerra Mundial iminente. Lá na Rússia, a própria população já foi para a rua e fizeram diversos protestos contra a invasão russa lá na Ucrânia, e milhares deles foram presos por contrariar as ideias do governo. Enquanto isso, o mundo todo vai sofrendo com a imensa instabilidade que está rolando no mercado de negócios. Até mesmo os oligarcas russos estão preocupadíssimos. Esses que são aqueles magnatas, caras bilionários, estão sofrendo com as muitas sanções que foram impostas contra a Rússia e estão perdendo muito dinheiro. E se eles estão preocupados, imagina a gente. Cara, o barril de petróleo chegou a passar dos $134, um valor muito alto. E a gente aqui do outro lado do mundo vai sofrer mais ainda com esse impacto. Numa quinta-feira, por exemplo, eu abasteci meu carro com gasolina a R$ 6,29. E já na sexta-feira já estava R$ 6,79. E ainda parece que vai subir mais ainda, podendo chegar até R$ 8,00. E pior que eu nem tenho mais meu skate e roubaram o freio da minha bike. Hello, darkness, my old friend. No mercado de ações, eu que sou um mísero juvenil, me assustei quando eu abri o app de investimentos e quase todas as ações estavam em queda. E não era pouca coisa não, eu até perdi já uma graninha, viu? Triste. O jeito é não fazer nenhuma dívida nesse momento e seguir na luta, torcendo para que a Rússia não decida usar armas nucleares ou então atacar outros países. E que acabe logo essa matança, que entre civis e soldados ucranianos, como também soldados russos, essas mortes já passaram de 15 mil. Galera, espero que se tiver um próximo vídeo, seja para falar do fim da guerra e de como as coisas pararam. E não se esqueça de dar o seu apoio aqui no canal, deixando o like, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!